A KTO é a melhor casa de apostas do país, é a nossa, pode ser a sua também. Tem link na descrição do vídeo, te registra lá. Vai de boas, na responsa. Vai para brincar e te divertir. Site para maiores de 18 anos. E agora, vamos pro corte. Sobreposição de número 1. Antony ou Rocher? Vamos lá. Cara, o Rocher, eu não sei o que vai acontecer com o Rocher. Eu não sei como é que tá o Rocher. A perspectiva que eu tenho em relação ao Rocher, ela não é boa porque ele também está sem ritmo de jogo. Por que eu faria esse movimento agora? Daqui 6 jogos o Rocher vai para a Copa do Mundo, vai voltar daqui 52 dias. Aliás, nem sei se volta. Porque ele voltar até volta porque só um pré-contrato ele poderia assinar, mas não sei nem se o Inter renova com ele para se proteger da possibilidade da sua perda no final do ano. E o Antony está bem. O Antony há 3, 4 jogos vem fazendo partidas muito boas, da última muito boa mesmo. Então pra quê? Eu sei, cara, o Pesolano é uruguaio, o Rocher é o goleiro da seleção dele, o Rocher tem experiência. Nessa do Rocher tem experiência, nós mandamos embora o John para ser campeão da Libertadores com o Botafogo. Cara, o Rocher não joga no Inter, simplesmente isso. O Rocher desde que terminou 2023... Aliás, ainda em 2023, que ele jogou com as costelas quebradas. Ou ele está lesionado ou ele está jogando mal. Há 2 anos o Rocher no Inter, ou ele está lesionado ou ele está jogando mal. Por que eu vou fazer esse movimento no meio de um processo de recuperação do Internacional, com o Antony se firmando, fazendo boas partidas? Aí eu vou botar um Rocher que mais uma vez vem do nada, sem segurança nenhuma. Ah, cara, eu não faria isso agora. Não faria. Eu tinha certeza que eu ia debater contigo e eu não vou conseguir, eu vou ter que concordar. Eu sei que isso pode significar um problema para o Rocher na Copa do Mundo, um problema para ele conseguir disputar a vaga de titular na seleção do Uruguai. Né? Eu acho que ele vai para a Copa, mas não sei se vai ser titular, e se ele fica na reserva do Inter, enfraquece essa concorrência. Mas eu tenho que levar em consideração o que eu vi do Antony agora. O Antony já falhou? Já falhou. Rocher também já falhou. Rocher tá voltando, dá mais segurança pro sistema defensivo, né? É um goleiro de maior respeitabilidade, tem tudo isso, tá entrosado. Mas o Antony tá, neste momento, tá bem, então acho que não tem que sair do gol. JB. Sinceridade, não é criticar a pauta do programa. O menor dos problemas do Inter é o gol. Tá bem. O menor dos problemas do Inter é o gol. O Rocher nunca se falou assim, o Rocher é um mau goleiro, ou é um péssimo goleiro, ou ele tá comprometendo. Uma outra falha que vai acontecer. É que não é só uma ou outra, né? Tem várias, né? Não? Do Rocher? Mas assim... Não é uma outra falha. Não. Eu tá comprometendo há 2 anos quando joga, cara. Não, Baldasso. Por favor. Comprometendo? O ano... deve jogar o Rocher. Mas não é. Mas é que assim... JB, o ano passado o Rocher não jogou. Peraí. O ano passado o Rocher jogou 5, 6 jogos, o ano inteiro. O que eu acabei de falar? O Rocher não se discute se discute ele estar em campo. De resto, o Rocher sempre foi um grande goleiro com falhas eventuais. Não foi no sempre. Inter, não. Não. A Uma outra falha de tempo mal empregado. Não foi sempre, bem empregado. Tem um emprego sempre. bom no debate raiz Não, e tudo sempre mais. não é sempre. Meneghetti, a questão é a seguinte, o Bagé chegou a dizer, então, é que assim, se tivesse o John na reserva, tal qual disse o Baldasso, nem se discutiria. Aí prenderia o Pesolano. Hã? Aí o Pesolano seria preso. Aí nem se discutiria. O John na reserva. Mas tem Agora sim. Rocher e Antony, quem joga? O Rocher, eu acabei de falar. Eu tenho visto coisas, cara, nesse programa. É Rocher, eu tenho velho. visto coisas absurdas, cara. Tu ainda não pegou na mão. Tu ainda não pegou, eu tenho visto. Coisas absurdas. Então é o seguinte, ó. O Rocher é pronto, a gente... Tá, mas o que eu estou colocando é esse ponto. Senhores, o Antony é o cara que no ano passado tiveram que chamar o Rocher dizendo, Rocher, olha só, nós temos um probleminha aqui e tal, nós precisamos que tu entre em campo porque o goleiro reserva não, né, tá com alguns problemas. E o Emiliano Martinez fez 3, 4 vezes a mesma pergunta pro Rocher, dizendo, tu tá recuperado, tá 100%? Professor, eu vou jogar. Não, eu vou entrar em campo. Não, mas tu tá 100%? E ele não respondia porque ele sabia que ele tava baleado, mas ele entendeu o recado que chegou na hora do pega pra capar, precisava ser alguém que não ia se apavorar no gol. Então essa é a disputa que o Bagé me perguntou pra ter. JB, eu discordo de tudo. Vamos lá. Nos últimos 2 anos, eu vou pegar Rocher e Antony. Não estamos nem discutindo o momento do Antony, que é bom. Pega os últimos 2 anos, o que eu tenho desses 2 goleiros?
Eu tenho um goleiro machucado que joga de vez em quando e mal, e eu tenho um outro goleiro que é instável, mas foi, por exemplo, o principal jogador do Inter no Gauchão que o Inter ganhou no ano passado, e neste momento vive um bom momento. O Antony nos últimos 2 anos jogou mais que o Rocher. Nos últimos 2 anos o Antony Mais foi... vezes, tu quer dizer? Não, melhor que o Rocher. Não. Nos últimos 2 anos o Antony jogou mais que o Não. Rocher e melhor que o Rocher. O Antony foi o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho no ano passado, enquanto o Rocher estava machucado. Jamais desprezando o Antony, não é com ele a questão, é que o Rocher tá em outro patamar, que se o Rocher tá desculpa, recuperado, joga. O Rocher tá em outro patamar, se ele merecer tá em outro patamar. O Rocher só falha no Inter, cara. Mas a gente sabe que vai jogar o Rocher, né? A gente sabe por quê, né, Baldasso? Por quê? Tu não sabe? Porque tem mais nome. O empresário dele aqui no Brasil é o mesmo do Alan Patrick do Borrell, não? É que não é empresário, foi o cara que trouxe, que fez o negócio, sim. Tá, então foi O André Cury. O André Cury. Que coincidência que tem isso, né? Tem. Que coincidência, Bagé, que tem. Já tá Eu quase acredito, mudando pra eu André acredito Cury Inter. muito em coincidências. Eu tanto acredito que eu saio todo dia de casa para trabalhar. Trabalho em casa e saio de casa para trabalhar para poder pagar minhas contas. O empresário é o mesmo do Borré e do Alan Patrick. Coincidência também que são os 2 maiores salários do Inter, do mesmo empresário. Eu falo brincando aqui, é claro que é uma figura de linguagem. O André Cury é o vice de futebol do Internacional. É uma brincadeira, há um certo exagero nisso, mas às vezes tangencia a realidade. É por isso que eu estou dizendo que eu acho que vai jogar o Rocher. Se não agora contra o Curitiba, na sequência desta reta final de véspera de Copa do Mundo, o Rocher vai ser o titular. Não merecendo, na minha opinião. Os comentários que eu mais gosto aqui no debate aí são os do JB. Principalmente quando... A gente já notou isso. Que daí eu fico observando e ele sempre me traz memórias afetivas. E eu lembrei uma cena do filme Debi Lloyd. Vocês vão lembrar. Não, calma, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar onde eu vou chegar. Calma. Filmaço. Filmaço. Eu acho que é a maior comédia de todos os Eu tempos. assisto sempre que eu posso. E aí tem uma cena que eles chegam numa festa de gala e que é uma associação protetora dos animais. E tem um par de corujas, não sei se é um casal, Brancas, mas corujas duas brancas. corujas raríssimas, né? E aí eles estão comemorando que a vida daquelas corujas, né? Que elas são raríssimas. Aí eles vão abrir uma champanhe para comemorar e a rolha, pum, derruba e mata as 2 corujas. Por que eu tô dizendo isso? Porque se coloca o Rocher nessa tua... E eu não tô questionando a tua opinião, só tô debatendo, JB. Aí tu põe o Rocher, tá? Eu discordo também que o Rocher, ele é maior goleiro, mas não é essa pergunta que está sendo feita, quem deve jogar. O Rocher, na proporção, ele falhou muito mais do que o Antony. Aí tu vai dizer assim, sim, mas também ele jogou muito mais. Só que o que a gente cobra do Rocher é muito maior, em termos de característica de régua de exigência, do que a gente tem cobrado do Antony. Então, a analogia das corujas é que se tu colocar o Rocher e ele fechar o gol, tá tudo bem. Só que se ele falhar, tu matou as 2 corujas. Porque tu mata o Rocher, porque tu vai ficar claro que tu botou só no carteiraço e tu mata o outro cara que tá dando sangue quando o todo poderoso Rocher não teve condição de jogar. Se é o JB só que isso. faz essa analogia e dá uma volta no mundo pra chegar sobre uma rolha que matou boa, 2 entendeu? corujas, pelo amor de Deus, cara. Outra Põe coisa, o Antony pra tu não jogar, sabe, o tu não Antony é sabe, titular. tu não sabe nem qual é a melhor parte do Debi Lloyd. A melhor parte do A Debi moto. Lloyd também é maravilhosa. Na verdade é a segunda As essa. gurias saindo do ônibus. É ótima, puta, muito boa. Mas Então a melhor prova que tu não sabe qual é a Não, melhor parte. essa do Eu Baldassi é só a vi uma terceira. vez, tá? Onde é que a gente Não, vê isso aí? assiste Tem, de né? novo, tem. Tem no stream isso aí? Tem no Netflix, streaming. tudo, É. assiste de novo. Jim Carrey, né? A melhor parte é quando ele cruza o país, vai pra Aspen, achando que ia ser calor, na O verdade passarinho era morto que ele vendeu. era um frio do caramba, e aí ele chega na mulher e ele diz assim, quanto de chance que eu tenho? E aí ele disse, 1 em tanto, ela, 1 em 1 milhão, e ele sai comemorando. Eu tenho 1 em 1 milhão. Cara, essa é a melhor, essa é a melhor positividade que alguém pode ter, entendeu? Tá bem. Diogo Rossi, eu quero te ouvir. Eu acho assim, ó. Acho que joga o Antony, tá? Contra o Curitiba. Mas pra jogar o Antony contra o Curitiba, o Inter tem que ter uma certeza de que o Antony é fraco. Aí o Inter vai estar acertando. Por quê? Porque o Antony, neste momento, ele está com mais ritmo do que o Rocher, ele está entregando mais do que o Rocher vinha entregando, mas isso não significa muito pro Inter. Porque o Rocher não vinha entregando quase nada. Eu acho que ele vinha entregando. Os jogos para o adversário, né? Vinha Tá, entregando. tudo bem, entendi. Vinha entregando. Então, assim, eu acho que se o Inter colocar o Antony em campo, sabedor de que o Antony é insuficiente para o futuro e que talvez o próprio Rocher não fique no segundo semestre no Internacional, mesmo que ele tenha aí um contrato para renovar, hoje pela manhã no AM Colorado os guris falaram em 17 jogos faltantes para ele renovar o contrato pela cláusula,
Eu acho que essa é a consciência. É pensar que no jogo contra o Curitiba, o melhor jogador para a posição é o Antony, porque ele vem jogando, mas mesmo assim, ali na frente, 2, 3 jogos ali na frente, o Inter precisa de um goleiro. O Rocher, ele é mais um dos exemplos que coloca de pé, e infelizmente, a tese do senhor Fabiano Baldasso. Porque o Rocher é um jogador que tem biografia, tem grandes atuações pelo Nacional, pela seleção do Uruguai, é um goleiro respeitado na América do Sul, já foi especulado recentemente, por exemplo, com a possibilidade do Boca Juniors contratar para repor a lesão do ex-jogador do Grêmio, o Marquezinho, que se machucou gravemente, talvez não jogue mais nessa temporada. Então ele tem estirpe, ele tem tamanho de goleiro, ele tem nome de goleiro, ele é goleiro, tem história de goleiro. Mas o Internacional, na tese do Baldassiana de que alguma coisa acontece lá no CT e no Beira-Rio, que grandes nomes afundam. Ener Valencia, Borré, Rocher e outros que tais. Isso é subjetivo. Eu vou para o objetivo agora. A preparação de goleiros do Internacional. Eu estou há 1 ano avisando. Eu passei 1 ano dizendo... É o Grossi e o preparador de goleiros tem alvo. Eu passei 1 ano dizendo que o Grossi estava destruindo a base do Inter, foram me ouvir depois. Eu estou dizendo há 1 ano sobre a preparação de goleiros do Internacional. Hoje de manhã, na nossa live lá no canal, na Baldasso TV, muito melhor que o canal do Bagé, mais audiência ainda por cima, um rapaz colocou o seguinte: os goleiros do Inter não sabem sair do gol. Coincidência? Que nenhum deles sabe sair do gol? Isso não é só treino, né? Às vezes é o goleiro. Não. Se todos não sabem sair do gol, o Rocher, tido como um dos melhores goleiros da América, passou a não saber sair do gol. O Dida não saía do gol. Velho, o trabalho do preparador de goleiros do Internacional é catastrófico. Todo goleiro do Inter tem problema importantíssimo de fundamento. É o mesmo há tanto tempo assim? Há bastante Sério? tempo. Desde a saída do Pavão. Há bastante tempo. Desde a saída do Pavão. Eu tinha um preparador de goleiros que transformou o Lomba no melhor goleiro do Brasil. Aí eu fui trocado por questão política. Aquele preparador de goleiros que desde que saiu do Inter nunca mais pegou no emprego. Só tô perguntando. Não é. É que ele recebeu 45 mil propostas. Bah, ele só não quis. Eu nunca vi alguém que Não, recebe 45 mil. Como não? O cara quase trabalhou no Grêmio. Eu pedi pra ele trabalhar no Grêmio. Eu só tô lembrando isso. É que toda vez que eu falo isso, tu, o Taigor, o Lucas Dias, vocês têm o mesmo discurso. Vocês não gostam do Pavão, vocês têm que dizer. Digam, não gosto da pessoa, Pavão. Pelo amor de Deus. Dizer ali, diz pra câmera ali. Pelo amor de Deus, bota a câmera aqui. Mas não é Eu adoro, né? eu adoro Não o sei. Pavão. Eu adoro o Pavão. Diversas vezes, inclusive, falei quando o Grêmio tinha dificuldade de preparador de goleiros que se contratasse o Pavão. Não deixem as mentiras que o Baldasso conta sobre a minha pessoa virarem verdade, porque ele conta várias. Só que o fato é, eu não posso brigar contra o fato. Depois que ele saiu do Internacional, ele não trabalhou em lugar nenhum. Isso é só um fato. Tu conhece a vida do cara? Eu acredito que todo mundo precisa trabalhar, né? Por quê? Não sei, talvez ele não precise. Tem uma lenda que diz Aí que tu quem tá falando da vida vetou- pessoal do cara. O presidente Guerra queria o Pavão. Queria? E que quem vetou foi o Renato pela identificação com o Inter. Isso não não sei sei. se é lenda, não sei se é verdade, mas É nessa linha. Fato- Quem vetou foi o Renato. Não sei se identificação, mas quem vetou foi o Renato. O fato é o que eu disse. O que tu disse, tu não conhece a vida do cara, não sabe o que ele tá aceitando, não tá aceitando pouquinho. nada. Não é um fato também. que depois que ele saiu do Inter, ele nunca mais trabalhou em lugar nenhum. Tu sabe por que tu tá dizendo isso, né? Tá querendo dizer que ele é um mau preparador. Não. Que ele não teve proposta de ninguém. Não o é. fato, Pô, o mas, fato cara. que eu estou dando, Tá, o tá fato bom. que eu estou dando é fato. Danilo Fernandes e Lomba, que são. também. Danilo, Eu tô te dando um fato. Mas a tua intenção é outra. Não. Danilo Fernandes- Tu é eleitor de intenção. Não é, agora. querida, Ah, que eu tô peraí. falando bem do Pavão e tu tá falando mal. Mas eu não. Pô, mas aí, cara, é que daí assim, ó. Tu me interrompeu eu não pra vou- dizer eu ela vou- não teve eu não vou proposta de falar- ninguém. Tu eu sabe não- por que eu tu não- tá dizendo Eu não isso? vou falar, eu não vou Não. falar o que eu penso, porque Tá senão bem. nós vamos brigar. Então deixa eu dizer o seguinte pra vocês. O que é fato? Danilo Fernandes e Marcelo Lomba, 2 goleiros mais ou menos, foram os melhores da sua época no Brasil pelo trabalho do Daniel Pavão. E hoje o preparador de goleiros do Internacional é horroroso. E todo goleiro do Inter que cai na mão dele tem problema.